Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida, Sala Virtual Maria de Nazaré. Meus amigos, é com grande satisfação que vamos dar continuidade na noite de hoje a mais um momento de reflexão dos ensinamentos de Jesus. Vamos neste momento voltar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nossa Mãe Maria Santíssima e ao nosso Mestre querido, rogando as bênçãos de luz para os lares aqui representados, para todas as famílias, abençoando a todos nós que nos predispomos a estudar, a aprender um pouco mais sobre as leis divinas e espirituais. Que Deus nos abençoe na noite de hoje e sempre. Que assim seja. Amigos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre os distraídos. A mensagem de hoje é sobre os mensageiros distraídos. Antes, porém, nós vamos tecer alguns comentários sobre o que significa a distração. Mas a distração não é pouca coisa. A distração tem constituído um dos grandes males da humanidade. A etimologia da palavra nos diz, através do latim distrationes, que significa separação. Observe que por aí já começa a observar. Então é preciso ter muito cuidado com as distrações, porque distração significa, na essência da palavra, distrair ou trair a ação. Quase sempre nós estamos traindo as nossas ações com as nossas distrações, não é isso? Assim é que acontecem com a simples distração, desatenção, falta de foco, é que acontece muitas vezes os atropelos na vida moderna, os atropelos nas nossas relações, não é isso? Às vezes você vai se querer distrair e bate com a cara na porta, né? E toma uma topada e diz, ops, eu nem percebi, e as coisas vão acontecer. Só que neste momento aqui, nós precisamos chamar a atenção sobre esta falta de foco, pois é ela que tira a força do objetivo, ou seja, do objetivo de nossas vidas. Nós já conversamos aqui no início do ano, algumas semanas atrás, sobre o momento maior da nossa vida, que é estar presente. Estar presente, sair do passado e não ficar no futuro. Tomar consciência do si. Ou seja, nos educarmos no sentido de desenvolvermos uma consciência desperta. E o que essa consciência desperta nos ensina? Que nós estamos no momento presente para agir e viver o momento, um dia de cada vez, como nos ensina Jesus. Então, partindo destas assertivas que nós consideramos como providenciais, sobretudo nos momentos atuais, na vida corriqueira que nós vivemos, nós vamos continuar este conceito. Ou seja, como é que nós vamos nos situar nesse momento religioso? Vimos que a religião do futuro é a religião dos homens que louvam e adoram a Deus no altar dos seus corações. Com isso, nós não estamos dizendo que as religiões não servem, que elas não são necessárias, não é por aí. Nós estamos lembrando os ensinamentos do Mestre para que a gente já vá se libertando dos dogmas, das fórmulas exteriores, tirar Jesus dos altares das igrejas e trazê-lo para dentro dos nossos lares, para a nossa consciência, ou seja, a consciência do si,
que é Deus em nós. Eu acredito que isso aí não é pedir muito. Isso é um esforço que nós vamos fazendo naturalmente, com o correr do tempo, mas sempre observando. É preciso estar presente em todos os momentos da vida. Porque assim a vida passa e nós não percebemos. Nós não percebemos e nem vemos os nossos filhos crescerem. Não vemos nem observamos os netos chegarem, não é isso? E a vida vai passando e a gente não vai tomando consciência de que este momento presente, de que esta oportunidade de crescimento não pode ser delegada à simples consciência de deixa pra lá, deixa como está para ver como é que fica. Não, não é por aí. Vamos nos esforçar neste momento para nós realizarmos o melhor em nós e através de nós. E assim a gente vai exemplificando a todos aqueles que nos cercam. A historinha de hoje, que mais uma vez eu trago, que é de Neio Lúcio, na casa de Pedro, quando Jesus passou a contar as histórias, Jesus falava nos mensageiros que passaram a escolher diferentes caminhos e não atenderam aos objetivos que lhe foram delegados. Então nós vamos ver aí que é um momento, não é uma simples história assim. Então a gente precisa rever aqui o conceito de religião, porque vai falar aqui nos religiosos de todos os tempos. Esta reflexão, meus amigos, ela é necessária para que a gente possa seguir com as pequeninas lições do Mestre, sabendo, nos situando e tomando consciência deste conceito real de religião. Então, veja bem, a religião ela desempenha um papel muito importante na vida do homem. Os pesquisadores da religião, ou das religiões, dizem que o sentimento religioso nasce do medo, das forças que o homem não pode controlar. Veja bem, é através do fenômeno religioso que o homem vai encontrar o seu propósito. Dizem mais que a essência do pensamento religioso é a distinção daquilo que é sagrado do que é profano. Observem, a essência do pensamento religioso é a distinção daquilo que é sagrado do que é profano. E as formas de expressar esse pensamento religioso foram ao longo da história gerando e geradores de conflitos. Não é isso? É o que nós estamos vendo até os dias atuais. As várias religiões, os vários caminhos do homem compreender, decifrar, fazer a leitura da lei divina que está na sua consciência, tem sido criando caminhos. Ou seja, em vez de obedecermos ao Senhor, ou seja, a nossa consciência maior, que é Deus em nós, nós nos deixamos movimentar através dos egos humanos. Então, eu penso assim, eu quero assim, eu acho que eu estou certo, você não está certo, se você fizer como eu faço, você vai se dar bem. Entenderam? É aquele ponto de vista que não deixa de ser uma violência. Queremos mudar a forma como o outro, o nosso irmão, compreende e tem esse sentimento do sagrado e expressa este pensamento religioso. Não é igual, todas as formas são diferentes, já foram criados vários caminhos, ou seitas religiosas, então é preciso respeitar, é o entendimento de cada um, não é isso? E a gente vai tomando consciência de que nós não podemos, olhe bem, aqui isso é muito sério, nós não podemos converter o outro. A conversão, esse trabalho de entendimento é algo muito pessoal e intransferível. Você pode até influenciar, você pode até seduzir, você pode até revelar através dos seus atos, das suas atitudes e dos seus sentimentos. Então, o que é que nós podemos mais observar? É que não é a revelação que constitui a religião.
não é a revelação, não é a verdade, não é o conhecimento, mas o sentimento que nós temos e que nós trazemos desta nossa relação, observem, da criatura com o seu Criador. Nós não estamos querendo trazer nada de novo, nem estamos querendo ensinar para ninguém. Nós estamos passando aqui uma experiência pessoal, uma fala, por mais humilde que ela seja, mas uma fala sincera e que pode ser aproveitada por todos nós, né? Então vamos aproveitar aquilo que é bom, aquilo que você não concorda, você deleta, certo? Aqui nós estamos numa democracia cristã, não é? Respeitando o sentimento, a compreensão de cada um. Então estou dizendo nesse momento como é que eu compreendo, como é que eu tenho aprendido, não é, meus amigos? Então vamos ver aqui. Quando a religião é apenas calcada dos dogmas, na crença e na fé, ela cria a divisão. Ora, quando cria a divisão, cria a separação, né? E criam a partir daí os caminhos distintos, a supremacia dos egos humanos. Viram? Então, o que é que a gente precisa observar nessa questão da leitura e do pensamento humano? A gente precisa observar o aspecto da ciência, da filosofia e da religião. Então, a religião não existe por si só. Então, a religião, ela traz o seu aspecto científico, né, que é a experimentação dos fatos, a experimentação daquilo que eu posso experimentar através de uma pesquisa e de um trabalho de experiência profunda e consciencial, né? A filosofia, que é a ciência dos questionamentos, posso questionar sim, posso dizer sim, não me agrada, não aceito, não concordo, discordo, sem com isso a gente brigar com ninguém. Viu? Aqui que nós estamos começando a nossa fala. Não vamos brigar com ninguém por ideias. Como ele vê Deus, como ele sente Deus, como ele pensa e traz Deus dentro de si ou fora de si. Né? Tudo isso é muito pessoal. É a experiência de cada um consagrado. E a religião, então, o que é que ela vem nos trazer? Ela vem nos trazer o quê? Ensinar esse caminho de recondução da criatura com seu Criador. Religação dessa consciência com o divino, com o sagrado, que é Deus em si. Vemos que é muito natural esse sentimento religioso, da crença em Deus, ela é instintiva, natural. E é uma necessidade ontológica do ser, ou seja, faz parte do próprio ser, criatura criada por Deus, por essa inteligência suprema do universo. Então eu não sou o maior, eu não sou o mais inteligente, eu não sou o melhor no mundo. Deus, que é essa inteligência suprema que comanda os universos. Então, por aí eu já vou trabalhando de uma forma inteligente. Então, com o novo espiritualismo, que é o espiritualismo moderno, também traduzido no espiritismo cristão, ele traz, então, substitui essa crença cega pela fé raciocinada. Não é bem por aí? Vocês não acham que é interessante? É muito interessante. Então, como também, olha uma nova conceituação, olha uma ampliação da nossa leitura e do propósito da religião. Então, subtrai a necessidade da imposição do conhecimento ao outro. Quem fizer isso não é espírita, não é espiritualista, não é na essência cristã. E desconhece as leis espirituais. Perceberam aqui? A gente está falando sério. Isso é uma conversa séria. Que nós precisamos colocar todos os dias de nossas vidas. Sem falar mal do outro. Sem achar que o outro é pior
ou menor do que nós, porque não pensam como nós pensamos, porque não agem como nós agimos. Viu que situação delicada, sutil. Como nós estamos vivendo estes momentos de discussão, de polarização política, de polarização religiosa. Como está difícil, como está desafiador. Então, não podemos, subtrair, não podemos impor a necessidade do conhecimento do outro. Por quê? Já vimos que não é a revelação, não é a religiosidade, mas é o centro da religiosidade que é Deus. Então, o centro da religiosidade não é o conhecimento, não é a revelação, não é a filosofia, não é a ciência. É Deus. Deus no centro e suas leis eternas e imutáveis. Então, o ser supremo, a causa primária de todas as coisas. A inteligência suprema que se expressa nos fatos da natureza. Portanto, é a compreensão de Deus e a compreensão das relações com Deus que nós precisamos ter neste momento e que a religião nos ensina. A verdadeira religião baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Olha lá, nós colocamos como pré-requisito para que nós possamos continuar. Então agora vamos fazer uma rápida leitura desse pensamento religioso. Então, a revolução do pensamento religioso, que é o que nós vamos ver aqui, a parábolazinha traz sobre isso. Eu não quero ler para vocês agora para não ficar monótono. Então, é o sentimento de adoração que é inato no homem. A diversidade da percepção que é natural. Vamos colocar isso como pré-requisitos. As percepções são diversas e ela é muito natural. E nós vamos respeitar, E é justamente essa diversidade de percepções, não é maldade não, gente, é a percepção de cada um. Porque se percebesse diferente, faria diferente. E por que não faz? Porque ainda não aprendeu? Porque nós somos aquilo que sabemos. E quando é que nós podemos dizer que sabemos? Quando nós já internalizamos este saber em nós. Quando o saber, o conhecimento, passa a fazer parte de nós, dos nossos atos. Aí a gente pode ser que sabe. Enquanto isso, a gente pensa que sabe e a gente apenas interpreta, criando caminhos diferentes e que esses caminhos dividiram os homens, como nós vamos ver aqui na parábolazinha. Dividiram os homens. Então é importante, nós não podemos mudar, nem converter pessoas, vamos repetir, ao nosso entendimento, pois tudo é resultante moral, ou seja, a nossa relação íntima da criatura com o seu Criador. Como é que eu me relaciono com Deus? Meu Deus é um Deus punitivo? É um Deus que castiga? É um Deus que mete medo? Como é que está essa minha relação? Eu estou doente porque Deus está me castigando ou porque eu não sei exercitar o meu livre-arbítrio? Ou é porque eu não sei fazer escolhas corretas? Então, tudo o que acontecer daqui para frente, não vamos julgar, vamos respeitar. E vamos dizer como Madre Teresa de Calcutá, não será mais entre eu e você. Agora é com você e Deus. É com você e a sua consciência. E isso aí, meus amigos, vai nos trazendo para uma noção espiritualista, não só modernizada, quanto moderna e atual. Mas, precisamente, nós vamos conceituar Deus como sendo essa inteligência suprema. Aquele ser que faz, aquela energia que cria o que eu não posso criar. Então, vamos nos sentir limitados. Como microcosmos, nós não podemos decifrar o macrocosmo. Então, é essa conexão com o divino, que é Deus em nós, que dá sentido à vida verdadeira.
Os verdadeiros adoradores do futuro. Olha aqui o pré-requisito. São aqueles que adoram a Deus em espírito e verdade, como nos ensinou Jesus, no altar dos seus corações. Então nós vamos ver que vamos mudando e ampliando e aprofundando essa nossa relação com Deus. Nós tomaremos posse desse reino dos céus, que esse espaço psíquico grandioso, incomensurável, essa hierarquia de valores que nós vamos precisar conquistar, aprender e atualizar. Então essa relação da criatura com Deus, portanto, não se dá de uma única forma. É como se nós estivéssemos em diferentes caminhos e cada indivíduo vai identificar. Observe aqui, eu fiz isso com um esforço muito grande para que fique entre a gente. Eu não quero ninguém cobrando de mim pensamentos diferentes, ideações diferentes, da que eu ainda não aprendi, da que eu ainda não pude perceber. Ouviram bem? Vamos observar isso dentro de casa, com a nossa vizinhança, nas nossas relações de trabalho. Então, diferentes caminhos e cada indivíduo vai identificar de maneira pessoal a forma como ele se aproxima de Deus. Entenderam? Então, se o entendimento, a razão é o trabalho de exploração da natureza e dos fatos, as bases científicas, o sentimento da descoberta é de natureza religiosa, que aí vem um aspecto religioso. Então é importante, quando nós esquecemos esses aspectos científicos, filosóficos, religiosos, o que é que acontece? O pensamento, nós transformamos a religião em pontos de conflito, que é o que está existindo até os dias atuais. Nos tempos de Jesus, foi de várias seitas. Os fariseus, os escribas, os saduceus, né, da época, tudo isso gerava conflito. Daí Jesus passar a ensinar na casa de Pedro e contar essa historinha. Então, veja bem, nós transformamos em ponto de conflito quando ocorre o quê? Quando o conflito tem a proposta de submeter o outro, de converter o outro à minha forma de pensar e agir. Isso aqui é muito importante. E não deixa de ser antipático, não é? Antipática, uma pessoa querendo que a gente pense como ela pensa, né? Podemos até ser exemplos, pode até seguir nossos exemplos, simpatizar com a nossa postura moral, intelectual e seguir o exemplo e fazer até parecido, mas de uma forma diferenciada e pessoal, sem imposição de ideia. Aí o conflito se transforma, meus amigos, numa discussão estéril. Então, é o que nós constatamos através dos tempos, ao longo da história, quando muitos religiosos se confundiram, que é o que nós vamos ver aqui, se distraíram, perderam o foco, ou seja, a essência da religião, e deixaram de fazer aquilo que Deus ordena, aquilo que é a lei de amor. Então vamos lá, vamos ver o que é que Jesus diz aqui. Eu vou ler rapidinho alguns itens. Então ele conta que um determinado senhor existia uma peste, uma febre, em que numa região bem próxima dali, e que ele mandou então seus emissários para levar os remédios àqueles doentes que estavam lá. Então ele diz: os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, do comando central, entenderam? Começaram a rixar pela escolha de caminhos. Sublinhamos ali, chamamos a atenção pelas palavras. Rixar. Começaram a brigar pela escolha dos caminhos. Eu não vou por aí, eu vou por aqui. Eu vou pela montanha, eu vou pela planície. Eu vou pelos montes. Outros não, eu vou pela praia, que é muito mais fresquinho, muito mais ventilado, muito mais agradável. E nessa discussão, veja bem, longos dias perderam na disputa, até que o grupo se desuniu. Houve a rixa, rachou. Cada falange atendendo aos próprios caprichos,
com absoluto esquecimento do objetivo fundamental. Qual era o objetivo ali na hora? Curar os doentes, os necessitados, os homens doentes. Olha bem quais os tipos de doenças. Então, as dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados roteiros diferentes, como que se dilataram os conflitos. Olha aqui que nós falamos. Quando nós queremos impor a nossa ideia, nós criamos conflitos e nós nos dividimos. Então é preciso que haja um diálogo aberto, para que haja um consenso de ideias. Não é por aí? Você, olha, como você está pensando, sabe que você até que está certo. Eu acho que é por aí. Vamos ver qual é a maneira melhor e vamos ver quem tem a ideia melhor, para que os caminhos se abram, para que os caminhos sejam melhores. Não, eu penso assim, quero assim, só vou assim e só faço assim. Então vejam bem. Dias e noites preciosos eram despendidos em comentários ruidosos quanto à febre, olhe bem, ao problema. Essa febre é isso. Estão sofrendo por isso. Essa febre não devia acontecer. Olha os julgamentos, olha as suposições em torno das dores que acometem os nossos irmãos tão adoentados quanto nós estamos. Perceberam a gravidade da questão? Estavam no foco, mas sobre a febre. E veja, surgiram as contendas a propósito de mínimas questões, com pleno desperdício da oportunidade. E em razão disso, tanto se atrasaram os viajores do atalho, quanto os da planície do monte, de vez que se encontraram no Vale da Peste. Chegaram lá no Vale da Peste, chegaram. Tardios, mas chegaram, né? A um só tempo, todos ao mesmo tempo, entende? Com enorme e irremediável desapontamento para todos, porquanto a míngua do prometido recurso não sobrara nenhum doente vivo na carne. A morte devorara-os um a um, enquanto os mensageiros discutidores matavam o tempo através da viagem. Meu irmão, chame a atenção aqui, meus irmãos, sobre a palavra discutidores. Nós estamos cheios de discutidores nos institutos religiosos, nas casas espíritas, nas igrejas. Dentro dos nossos lares só tem discutidores. Quem é que traz a melhor ideia? Quem é o vencedor? Qual é o ego inflado que vai vencer esta discussão? Quando o objetivo maior, o foco das nossas realizações é esquecido e nós perdemos tempo, o melhor tempo de nossa vida, que é esse momento reencarnatório, que é esse momento que tem prazo de validade, para aqui chegar e quando daqui nós sairmos, ou pensa que nós vamos ficar para semente? Então não vamos perder tempo com discussões estéreis, com nonadas, com superficialidades. Vamos ter muito cuidado, porque Jesus diz no final, olhando muito lúcido para os aprendizes: neste símbolo tem o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença. E vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes que falam na terra em nome do Pai. Religiosos de todos os matizes, prestemos atenção. Não são os padres, os sacerdotes, não são nem os pastores, né? Nem os espíritas, os divulgadores. Somos todos nós que professamos uma crença religiosa, que demonstramos e expressamos essa nossa conexão com o divino.
Estamos ou não estamos fazendo o que aqui viemos fazer? Esta é a pergunta. Então ele diz mais, enquanto alimentam o distúrbio, levianos e distraídos. Olha o sentido da palavra distração. Não é uma simples distração que me faz tropeçar. Não é por aí. É uma distração que me leva a esquecer os momentos de crescimento que eu preciso vivenciar aqui, ainda e agora. Porque eu tenho pressa de chegar. Porque eu tenho o momento certo para retornar de onde vim. E preciso saber por quê e para que aqui estou. Então, necessitados de luz e socorro, desfalecem a falta de assistência e dedicação. Então, eu não dou a comida porque ele é preguiçoso, ele está com fome porque ele não trabalhou, mas precisa. Se eu tenho, se a comida, se o alimento está aqui, né? Quantas discussões, quantos distúrbios e pessoas levianas e distraídas estão aí desfazendo, destruindo comunidades cristãs, agrupamentos religiosos sinceros, pessoas distraídas, ególatras, que só pensam em como elas devem fazer e como elas fazem melhor, mas não fazer com o outro. Fazer em regime de cooperação. Fazer em regime de coliderança. Isso é a gente educar o ego. É botar este ego lá embaixo para viver esse cristianismo puro. Puro. E de Jesus no final da historinha. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos no serviço que o Senhor nos deu a fazer. Meus amigos, acreditamos que se hoje não falamos o mais bonito, nem o que você gostaria de ouvir, estamos falando o que Jesus nos ensina, o que o nosso coração pede, e o que nós, a partir de agora, vamos estar com a nossa consciência desperta, vivendo um dia de cada vez, sem nos preocuparmos com o futuro, porque o futuro é agora. E lembrando das palavras amorosas de Adolfo Bezerra de Menezes, quando a caridade, ou seja, a ação do amor, ela é muito discutida, o auxílio chega tarde demais. Nem demora a chegar. Chega muitas vezes tarde demais. Pensemos nisso. E agilizemos o amor. E atualizemos o amor. E façamos o que nos diz aqueles que já têm aprendido. Amar é fazer o que é preciso. Sem questionamentos. Sem discussões. Sem falsos egoísmos. Egoísmos fatais. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, mas o que é preciso fazer. E onde Deus me colocou nesse instante, que eu realize esta mudança, esta cura, e que eu traga em nome de Deus e de Jesus, o nosso Mestre, os remédios espirituais de que tanto todos nós necessitamos. Os amigos, curadores, médicos, espíritos que trabalham na área da cura, eles nos têm dado, através da psicografia, noções magníficas sobre o que é a cura. Imagine, é curando que a gente se cura. Quando você cura e quando você cuida do outro, você está cuidando da sua própria doença. Você está cuidando da sua própria alma. Vamos neste momento, meus amigos, com as bênçãos de Deus e de nossa Mãe Santíssima, fazermos um momento de oração à distância, com a nossa prece de irradiação. Aqueles que se sentirem sintonizados e que estiverem afinizados com a nossa Mãe Santíssima, vamos buscar a Senhora dos Remédios para ajudar aqueles que sofrem, os doentes, os cansados, os deprimidos e oprimidos da terra. Que Deus nos abençoe. Gratidão sempre.
Momento de oração e irradiação. Sente-se confortavelmente, feche os olhos, tranquilize-se. Sinta as vibrações amorosas de Nossa Mãe Maria Santíssima, neste momento, chegando ao seu lar. Visualize um céu azul estrelado. Sinta essa luz descendo através do teto, penetrando pelas paredes, percorrendo todo o ambiente e aposentos da sua casa. Tudo é paz, tudo é paz, paz. Fixe agora a sua atenção na cor do azul, azul do céu estrelado. Visualize essa luz inundando todo o seu corpo. Irradia do seu coração, irradia das suas mãos. Você agora vai dirigir esse foco de luz amorosa, pacificadora, na direção das pessoas que você deseja ajudar. Pense em cada pessoa que você deseja ajudar. Agradeça. Vamos envolver nesse instante os doentes nos leitos dos hospitais. Envie sua luz para os presídios. E deixe que esta luz continue irradiando. Até fundir-se no espaço infinito. Pense em nossa pátria, o Brasil. Tudo é paz, tudo é harmonia. Retorne tranquilamente ao ambiente do seu lar e agradeça a fonte divina do poder por mais este momento de luz. Gratidão. Paz e bênçãos de luz em seu lar.